Estamos ao vivo. Estás preparado, Federico? Como é que é? Espetáculo! Espetáculo. Olá! Não, hoje já fui ao ginásio de manhã, só para estar preparado mentalmente e fisicamente para este embate. Acredito. E a tua posição diz tudo. Eu estou aqui, eu sentado, não é como se É, estivesse né? no banco, tu já estás aí. Federico, olá, bem-vindo a este combate digital. Tudo bem contigo? Está tudo, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Não, olha, eu que te agradeço e acima de tudo a tua resiliência, não é? Porque no combate anterior, não é? Tivemos aqui uns problemas de net, pá, mas o qual eu quero destacar em ti foi esse teu sorriso que manteve-se, ou seja, imagina, tentativa 1, tentativa 2, tentativa 3, o Pedro Ruivo a ficar e o Federico ali a manter a coisa, meu. Acontece. Parabéns. Ainda por cima não dependia de ti, que até podia depender, mas foi os serviços técnicos, né, de internet que estavam aí a fazer obras, então pronto. Yeah, é Às vezes verdade. não depende de nós e a gente tem que gerir a coisa. É verdade. Então, olha, vamos agora fazer com que isto só dependa de nós, está bem? E vamos fazer aqui um grande combate, Federico, porque eu quero ver o que é que o marketing digital tem para ajudar nas vendas. Estás preparado? Vamos lá. Boa. Então vá. Quem é o Federico Carvalho, para quem não te conhece ou já não te acompanha há algum tempo? Ajuda-nos aí a recordar as tuas Bom, credenciais reforçando, então, empresariais. eu sou consultor na área do marketing e negócios online, dou aulas na Universidade Europeia, dou aulas na Universidade de Coimbra e mais na Universidade Autónoma também, muito focado nesta área de marketing digital, transformação digital e otimização dos motores de pesquisa. Tenho uma empresa que é a Digital FC, focada em auditorias digitais, que no fundo é avaliar os ativos da empresa, e mais alguns outros negócios que me ocupam e que dão muito gozo nesta vida que nós temos. É verdade. Olha, então vamos começar por isso, Federico. Eu vou pegar em palavras que tu falaste, auditoria digital. Pá, eu acredito que o nosso público-alvo aqui, portanto, empresários, diretores comerciais de empresas, acredito que todas elas já têm marketing digital. Mas quando tu falas em auditoria digital, Federico, e tu já trabalhas nesta área há quantos anos? Partilhar connosco. Na área digital há 17. O Há serviço 17. de auditoria digital, sensivelmente, há 8. Sim, mas com mais de 17 anos, ou seja, começaste um ano antes do sucesso, em 2005, não é? Grande ano. Então vá, Federico, com base na tua experiência, nas tuas aprendizagens e evoluções desde 2005 para hoje, quando a gente fala em auditoria digital para um diretor de empresa, para um CEO, para um administrador, o que é que ele deve pensar? Se ele tivesse de fazer uma auditoria digital, quais é que são os vetores de análise principais? Partilha connosco. Olha, eu vou dar aqui duas perspectivas de clientes diferentes, porque realmente nós estamos a falar aqui de uma área, por exemplo, estou a pensar em uma auditoria digital que fiz para 16 organismos do Estado ligados ao Ministério da Justiça, que têm determinados objetivos, a outro tipo de empresas, como por exemplo, eu estive na Alta Europa a dar formação a empresas focadas em injeção de moldes de plásticos, que também têm outras perspectivas de... Mas olha, como objetivo. Eu vou-te condicionar, desculpa lá, vou-te condicionar um cenário para ser knockout. Olha, é uma empresa B2B, está bem? É uma empresa industrial, ela vende para Portugal, mas igualmente também vende para o mundo, trabalha as redes digitais, nomeadamente ao nível do LinkedIn, e-mail marketing, e tem um site em 3 línguas. 75% das vendas atualmente ainda são feitas em Portugal, 25% para o mundo. Está detalhado, é a tua empresa? Está muito... Não é. Olha, então pronto, mas digo-te um parênteses. Mas eu acredito que são tipo estas empresas que precisam, nomeadamente, da nossa consultoria, que é uma venda complexa e é uma venda de longa duração. Sim, sem dúvida. Bom, então olha, a primeira parte, seja para qualquer tipo de negócio, mas essa em especial é quais são os ativos digitais que a empresa tem. O que é que ela hoje já tem? Ou não tem nada? Pronto. Tipicamente eu estou à espera que ela já tenha um site e nesse aspecto vou querer perceber como é que os clientes chegam através de fontes de tráfego, isto é, vem do Facebook, vem da Google, e se vem da Google vem através de palavras-chave. Pronto. Além dos ativos digitais, como ao site, quero ver também se tem ou não redes sociais. Porquê? Porque tipicamente o custo de aquisição das redes sociais é normalmente ligeiramente mais baixo se comparado com outras fontes de tráfego. Mas é isto, ou seja, avaliar a análise da presença digital da marca, ver qual é que é o conteúdo que produz ou que não produz, se está otimizado, se não está, se faz ou não investimento para ter mais notoriedade através dos canais digitais, e isto, como eu disse, está muito relacionado com o que é que a marca tem. Além disso, um pequeno pormenor que muita gente se esquece, que é qual é que é o feedback e se o cliente já fez ou não uma avaliação de clientes, isto é, tem testemunhos ou não tem, nunca fez. O atendimento ao cliente analisa o sistema, ou seja, analisa a forma como
como recebe o feedback dos seus clientes ou não. Ou seja, na chamada telefónica, a última coisa que pergunta, já agora, pode avaliar o nosso atendimento ao cliente ou como é que avalia os nossos serviços. Pronto. Essa é a primeira fase. Segunda fase, análise da concorrência. Isto é, aquela marca em comparação com outras, nas línguas, se for 3 línguas, é preciso fazer 3 posicionamentos em função da região. Mas aquela marca em função de outras, como é que está posicionada? Ou seja, no mercado digital é preciso fazer um benchmark. Um benchmark em relação, por exemplo, volume de tráfego. Outro exemplo, reputação da marca no online, porque existem métricas que estão muito focadas nisso. E agora, uma coisa, com isto fecho para não estar a ser muito grande, depois para a gente desenvolver aqui a conversa, mas há um outro tópico muito relevante, que é compliance e segurança. Isto é, desde 2018, com a entrada do RGPD, eu vejo que há um certo desconhecimento na forma como se capta corretamente base de dados e depois se pode comunicar com essa audiência. Então, não só ver como é que estão as regras da privacidade, de captação de dados, mas também de segurança. E isto tudo depois leva-nos à análise de dados e métricas, que acho que é um tema que vamos abordar daqui a pouco. Sem dúvida. Não, olha, vamos saltar para lá. Ou seja, nós já estamos a fazer a auditoria, mas agora queremos ver a performance do primeiro round. Ou seja, métricas, como acabaste de falar. Então vá, salta-me para esse assunto que até os teus olhos brilharam. Fala-nos disso, porque eu acredito, não é que, imagina, um CEO, um administrador de empresa, um diretor comercial exige isso do marketing, não é? Ou seja, e tu vais encarnar essa persona do marketing, ou seja, quais são os objetivos, como é que a gente pode avaliar a performance do nosso departamento de marketing para nos ajudar na área comercial e a empresa como um todo? Muito bem, e quero fazer a ponte precisamente com a estratégia para os diretores comerciais ou responsáveis de empresa. Vamos começar por aí, que é para depois ir direto à análise de dados. Eu vou começar por aqui por uma questão muito simples, que uma das primeiras coisas muito importantes que eu sinto que muitas vezes não há uma preocupação generalizada e deveria existir é a formação, o treino na área das vendas, avaliar qual é o conhecimento que os diretores comerciais têm e adequá-los para as ferramentas digitais. Além disso, definimos objetivos muito claros, isto é, certificar que os objetivos comerciais estão alinhados com a estratégia digital. E não há aqui duas bifurcações, em que uns não trabalham com os leads digital ou trabalham sem processos. E nesse sentido, ou seja, havendo formação feita pelo Pedro Ruivo e definidos objetivos, então aí passamos para 2 outras coisas, que é o seguinte. Qual é que é o KPI da empresa, naquilo que me diz respeito, que é a minha especialidade da área digital, qual é que é o KPI? Exemplo, eu quero, até ao final do ano, crescer 20% no tráfego ao site, ou seja, em visitas ao site. É um KPI objetivo, sim senhor. Então aí, quais são as métricas, ou seja, em detalhe, quais são as métricas-chave que eu vou ter para avaliar esse desempenho? Isto é, vou avaliar, por exemplo, quanto tempo é que as pessoas estão no site, através de que palavras-chave é que elas vêm. Isto são métricas para conseguir responder ao meu KPI. Posto isto, eu preciso do quê? Ferramentas. Eu preciso de ferramentas para conseguir perceber se eu estou a atingir aquele objetivo ou não, e não ser só de boca, ou perguntar a alguém, sim, ou não. Portanto, ferramentas, quais é que poderiam ser? As mais simples. Se estivermos a falar de um site, e o site, na minha opinião, deixa-me já passar daqui um método, que é aquilo que eu procuro fomentar com os meus clientes, que é o seguinte: imaginem o site como o sol da estratégia digital. Tudo que anda à volta são planetas e cometas. Tudo que anda à volta, as redes sociais, os Facebooks da vida, têm que estar focados para a centralidade do site. Mas Frederico, há negócios que vendem só pelo WhatsApp. Bom para eles, que corresponde a uma minoria. A maioria dos negócios tem assente as suas conversões no site. E isto é importante porquê? Porque nós precisamos então, Pedro, de uma ferramenta como o Google Analytics, que agora atualizou-se para o Google Analytics 4. Precisamos, eu só vou dar 3. Google Analytics é fundamental. Segundo, precisamos de um CRM. Podem usar o Pipedrive, podem usar o Zorro, o CRM. Se quiserem usar o Ferrari dos CRMs como o Salesforce, também pode ser. A questão é, não pode estar no ficheiro em Excel. Tem que estar em algo que permita o diretor comercial e os restantes colaboradores perceberem o que é que cada um está a fazer. E a terceira e última, para ser muito concreto e muito objetivo, alguns de vocês vão estranhar, o telefone. Sim, o telefone. Isto é porque, como nós estamos a falar muito de vendas, e eu quero já deixar uma coisa muito clara. Sim, eu estou a falar da área digital, mas eu tenho uma opinião muito concreta na área das vendas, que é, não há melhor canal de conversão que o telefone. Não há. Se me apresentarem... Grande Frederico!
Brutal, explica isso, homem do digital, explica isso. Ou seja, isto é como aquela coisa, toda a gente quer ser feliz, mas o que é preciso para ser feliz? E tu, como dizes, não é? Tu és apaixonado por marketing digital, és um anti disso, mas também igualmente valorizas essa ferramenta, não é? Da idade da pedra, não é? Nós estamos aqui a falar de uma economia de escala. O que é que toda a gente quer, numa forma geral? Ou seja, nós temos Sonhos, é? Os sonhos. os sonhos. Tá? Vamos colocar aqui a hipótese que tem site ou não tem site. Pronto. Tem site, tem site. Nem Tem que site, abaixo disso não é target. Mas independentemente de ter site ou não tem site, há uma coisa que é o petróleo dos negócios, que é base de dados. Aí não há hipótese, não é? Aliás, é o que também em muitos negócios, por exemplo, na área de imobiliário, quando algum consultor sai para outra marca, é uma dor de cabeça para onde ele estava, porque sai com os contactos todos, sai com as referências todas, e em algumas masters, isto é como se fosse um passe de futebol, ou seja, a transição do grupo para o outro é preciso pagar uma minimização. Isto porque essa minimização está relacionada com base de dados e com o dinheiro. Ora bem, quando nós estamos a falar de escala, então nós estamos a falar de SMS marketing, email marketing. Porquê? Precisamos contactar muita gente, ainda com técnicas de personalização, contactar muita gente para um tempo que nós não temos. Ou seja, eu quero enviar um e-mail para 5.000 pessoas, eu não teria muita dificuldade em contactar 5.000 pessoas por telefone. Porém, eu sei perfeitamente que se eu falar com uma pessoa ao telefone, pela voz, pela intuação, eu sei logo se está a enganar ou não está a enganar, se tem potencial ou não tem. Ou seja, pela voz, pelas técnicas que são ensinadas na área de formação de vendas, nós percebemos logo. Isto para dizer o quê? E com isto fecho. É muito importante nós não estarmos só focados, é só digital, só digital. Sim, mas o que nós temos que fazer hoje é cruzar. E mais importante, a mensagem que eu mais utilizo é: nós temos que pensar hoje o marketing como uma orquestra. Não pode ser só a bateria, não pode ser só o saxofone, não pode ser só a guitarra. Como é que as coisas... Realmente é uma orquestra moderna esta. As coisas têm que casar. Isto é, quando eu vou lançar uma campanha, quando eu estou a fazer o lançamento, por exemplo, do webinar com Frederico Carvalho e Pedro Ruivo, é o quê? É o post no LinkedIn, é o post no Facebook, é o Instagram, é a base de dados que envia um e-mail para comunicar à audiência, é um artigo de blog, ou seja, tudo tem que casar para ter alto impacto, porque nós estamos na era do omnicanal, ou seja, muitos canais a comunicar para muita gente e queremos atingir todos em diferentes fases. Sem dúvida. Olha, vou pegar aí em algumas palavras e em alguns conceitos, Frederico, que falaste, que adorei. Então, olha, vamos pensar, vou pegar novamente aquela palavra da tua essência, que é a auditoria, está bem? Que eu acredito que, acho que isso é espetacular, não é, Frederico? Mais do que falar em implementações, é um bom diagnóstico, e diagnóstico é auditoria, não é? Então, gostava que tu explicasses, Frederico, a tua visão. Imagina que estamos a falar para um diretor de marketing, está bem? E para o diretor comercial. E estás a querer sensibilizar aquela empresa para o próximo nível, está bem? Para o World Champion dos boxes, está bem? Então Frederico, Google Analytics. O que é eu quero que tu me fales sobre Google Analytics e base de dados, nomeadamente estes dois tópicos, e para também CRM, ou seja, eu gostava que tu partilhasse a tua visão, imagina, para uma empresa utilizar corretamente estas ferramentas. Google Analytics, vamos começar por aí. Diretor comercial, diretor de marketing. Ok, então nós que estivemos a pensar em realizar uma auditoria com foco em algumas áreas, como por exemplo esta parte da Analytics, do CRM e base de dados. Exatamente, vamos uma de cada vez. Vou voltar a uma preocupação tua, que é a visão do diretor comercial nas diferentes áreas. Portanto, a visão do diretor comercial, a minha perspectiva, e depende depois de como é que nós estamos a falar, o nosso interlocutor, é qual é o conhecimento que ele tem sobre os dados associados à área digital. Quer dizer, eu acredito que a grande maioria dos diretores comerciais tem a noção do que é um tráfego frio, um tráfego morno, um tráfego quente. Portanto, para as pessoas que estão a assistir que não estão tão familiarizadas, resumidamente na área digital, um tráfego frio, a pessoa não está nem aí, não está a pensar em comprar casa, nem vender casa, vamos associar à área de imobiliária, não está nem aí com a cabeça. O tráfego morno até sabe o que é que quer, mas não sabe quem vai contactar, e o tráfego, isto para resumir, e o tráfego quente não, eu sei que quero uma casa, ou quero comprar uma casa, eu vou falar com fulano X. E depois ter o entendimento dos dados em relação às vendas, isto é, os dados das vendas para identificar padrões, quais são as tendências e com isto oportunidades. E se para isso usa ferramentas ou não. Porquê? Porque a minha preocupação depois com a equipa com quem eu estiver a trabalhar para a auditoria é que as pessoas também estão à espera. Quais são os insights acionáveis que eu posso aplicar já e quais são as tendências que eu tenho que me preocupar para o futuro. Uma coisa muito concreta. E vou aqui alinhar esta área de Analytics com a área de otimização dos motores de pesquisa. Para eu ter mais clientes ao meu site, quais são as palavras-chave que eu tenho que apostar já agora, que tem muita pesquisa para eu poder trabalhar?
E eu vou-te dar uma pergunta para ti, Pedro Ruivo. Pedro Ruivo, o que é que achas que as pessoas pesquisam mais? Comprar casa ou casa para comprar? Casa para comprar. Casa para comprar. Então o que é que nós faríamos? Que agora, no contexto do webinar, estamos aqui a fazer isto de uma forma lúdica. Iríamos abrir ferramentas que existem na área digital para conseguir perceber ao longo do ano e em meses específicos o que é que as pessoas pesquisam mais. Posso partilhar contigo, Pedro Ruivo e restante audiência, que a palavra mais pesquisada em Portugal é comprar casa. Pronto. Mas não significa que haja uma ou duas regiões do país onde a palavra casa para comprar seja mais pesquisada. Isto é um insight acionável. Porquê? Porque todo o conteúdo do site, toda a lógica que vais escrever de conteúdo tem que ter o quê? Comprar casa. Ok, qual é que é a tendência? Ou seja, a tendência é T2, é T3, é T4, é moradia, é quintas, e nós vimos que houve tendências na fase da pandemia e agora. Ou seja, há comportamentos diferentes. E por isto é que nós temos que ter muito foco em quê? Centralização dos dados, nomeadamente da base de dados. Porquê? Podemos ter muitas ferramentas de analítica, mas nós temos que ter as bases de dados limpinhas, atualizadas. No caso, eu estou aqui a usar... O que é que uma base de dados limpinha? Dá-me aí 3 sugestões tuas. Uma base de dados limpinha é não deixar a base de dados a apanhar teias de aranha e manter contato regular com essa audiência. O que é isso, teias de aranha? Uma base de dados que não abre e-mails há quanto tempo? Mas isto para dizer, evitar informações desatualizadas ou duplicadas. Qual foi a tua pergunta? Desculpa, Pedro. É que, por exemplo, uma base de dados limpinha aqui, tu limpas bases de dados que não abrem e-mails teus há mais de 6 meses ou mais de um ano? Vamos lá ver. Os sistemas de hoje, modernos, de email marketing, como eu uso a Igoi, i-roi.pt, mas também há Mailchimp e mais outras ferramentas, e quando nós fazemos o envio para essa base de dados, existe uma forma, uma métrica chamada bounce rate, falar em métricas e analytics, em que nós estamos à procura de algumas coisas que aconteçam. Por exemplo, estamos à procura de taxas de abertura. Uma taxa de abertura média, que é uma métrica associada ao email marketing, a média é 20%. Estamos à procura, ao enviar um email marketing, de uma taxa de clique que ronda os 2% e os 5%. Portanto, o que acontece? Eu tenho uma taxa de abertura abaixo disto ou uma taxa de clique abaixo disto, é um sinal de preocupação. É um sinal que se calhar tem que avaliar os meus dados, limpá-los de alguma forma, para depois dizer o seguinte, Pedro, que é quando nós fazemos o envio, automaticamente estas plataformas limpam a base de dados. Isto é, quando eu faço o envio, ele detecta assim, para lá, pedro.ruivo@formaçãoemvendas.pt. Ele diz, não, formação em vendas não existe. Mas se for pedro.ruivo@sucesso em vendas, sucesso em vendas existe. Ou seja, o que é que ele faz? Como um bateu na trave, ele limpa da base de dados. Da próxima vez que eu tentar enviar, ele já não deixa. O outro, como acertou, ele permanece na base de dados. Portanto, limpar a base de dados é também fazer envios regulares para garantir que a base de dados corresponde sempre a um padrão de taxa de abertura e taxa de clique. Ajudou? Essa centralização, muito bem. Estavas a falar, Frederico, quando eu te interrompi, não é? Estavas a fazer uma combinação perfeita, não é? Enterrar as folhas de base, as folhas de Excel, era uma combinação que entre os dados e o CRM, não é? Penso que era isso que estavas, quer voltar a esse ponto. Os dados não podem estar dispersos, têm que estar centralizados. Aonde, Frederico? Convém estar centralizados. Ou seja, uma das coisas que eu vejo muito, sabe, na área comercial, mas não só, também na área do marketing também vê-se um bocadinho isso, que é, muitos dos contatos comerciais vivem só no telefone. Está no telefone. Ou seja, não transportam essa informação para um sistema tecnológico. E é aí que entra um jargão que hoje se fala muito, que é a transformação digital. Isto é, como é que nós podemos usar a tecnologia para ajudar os negócios? Mas não é, reparem, e aqui é um ponto muito importante. Eu não estou à espera e eu não entro para uma auditoria digital ou numa consultoria com uma empresa com uma mala cheia de ferramentas a dizer assim, agora vai ter que implementar isto. Não. Até porque depende muito do conhecimento que a pessoa tem do outro lado. Qual é que é o mínimo indispensável para funcionar? Isto é, a empresa faz envios de email marketing? Não faz. Então vamos usar uma ferramenta que faça uma coisa. Essa centralização nós temos a preocupação de, ok, se o cliente usa, vamos imaginar um Salesforce da vida, que tem o valor mais baixo, custa $19 por mês, então a minha preocupação é quando o contacto entrar no CRM, automaticamente esse contacto é duplicado e enviado para a plataforma de email marketing. Para quê? Para que ninguém dentro da empresa tenha que fazer o processo duas vezes. Isto é, exportar a base de dados, abrir a plataforma de email marketing, importar. Não, eu quero tudo rápido, automático e facilitado. Para quê? Para nós termos os tais insights acionáveis e no futuro conseguimos ter tudo em compliance. Compliance, isto é,
os ficheiros, até com o novo RGPD, nem sequer deviam estar no disco rígido, deviam estar todo na cloud com acesso a password. Mas pronto, Sem isto dúvida. para as PME já é difícil fazer. Claro. O objetivo principal é automatização de processos para economizar tempo e uma melhor gestão de leads mais eficaz. Fala-me de outras automatizações, por exemplo, falaste dessa que pá, é básica, mas vamos falar de automatizações básicas, mas muitas vezes não temos o básico. Então vá, cai uma lead no CRM, automaticamente ela igualmente ficar duplicada na nossa email marketing. Fala-me de outras automações que são críticas, são pequenos detalhes, mas que vão ajudar muito no sucesso digital e no sucesso em vendas. Muito bem, então o que é que nós estamos à procura? Nós estamos à procura de aumentar a eficiência. É isto que, da parte disto, aumentar a eficiência e com isto a implementar estratégias de automatização para esse efeito. Permite-me só pegar aqui em fases. Vamos à fase mais importante, que é aquela que preocupa a maior parte dos empresários, que é eu quero mais contactos, eu quero mais clientes. Então, estamos a falar da fase de captação de leads. E aí o que é preciso ver? Formulários. Então, automatizações necessárias. Uma, integração com o CRM, que foi o exemplo que eu acabei de dar há 2 minutos. Ou seja, integrar os formulários de captação de contactos nas landing pages ou nos sites, onde essa captação de contactos existir, diretamente para o CRM e dentro daquilo que acontece, ou seja, se a pessoa preenche um formulário, uma segunda automatização é uma resposta automática. Exemplo, eu vou ao site do Sucesso em Vendas, peço informação sobre a consultoria do treino que o Pedro Ruivo tem. Então, a minha expectativa é eu preencher o formulário e vou receber uma mensagem a dizer: olá, Frederico, obrigado pelo seu interesse na nossa formação de vendas, estou a dar uma hipótese, iremos contactá-lo num prazo de 24 horas, agradecemos muito e já coloco um chamariz do que é que se calhar vai acontecer naquela chamada. Pronto, ou seja, já um índice. Portanto, em resumo, na captação de contactos, integrar com formulários e uma resposta automática. Exatamente, boa. Segunda secção, segmentação, ou seja, o contacto já entrou, boa, já está no sistema e eu preciso de começar a traçar um perfil dentro do sistema. Então o que é que eu preciso? Segmentação. Quais são os critérios de segmentação? Exemplos. Localidade. Pergunta ou não pergunta no formulário? Isto é um exemplo muito rápido. Por exemplo, eu tenho uma pergunta que coloco em todos os meus formulários que é: como é que ouviu falar desta formação ou como é que ouviu falar de mim? Tenho lá hipóteses, pesquisa no Google, vi no Facebook, vi no LinkedIn. Porquê? Porque eu quero saber qual é que é a fonte de tráfego que me gerou aquele contacto. Estão-me a fazer entender? Perfeitamente. Isto é um critério de segmentação, demografia, comportamento, pronto. E ainda dentro da segmentação de leads, eu posso avaliar aquilo que a chamada lista dinâmica. O que é uma lista dinâmica? É muito simples. Imagina que tem uma... Isto não vou complicar, porque a gente percebe isto com muita clareza. Eu tenho uma base de dados de 1000 contactos. 1000. Só que existem 100, realmente abrem com frequência, clicam com frequência nos conteúdos que eu faço. Pronto. Então, essa lista que está dentro, esse segmento, eu vou-lhe chamar lista VIP. Ou seja, ela faz parte dos 1000, mas ela é VIP. Porquê? Porque ela abre, clica em tudo o que eu faço. Então, pergunto-vos a vocês, não acham que estes 100 que clicam e abrem têm uma maior probabilidade de comprar alguma coisa de mim? Tem. Sim, não é? Sim. Muito mais. Então é por isso que nós temos que separar os VIPs. Separar, entendam-se, é uma segmentação que se faz em qualquer plataforma. E a terceira, e com isto fecho, para não estar a ser demasiado professor, mas acho que é relevante aqui. Frederico, então os parabéns. Mais do que ser professor estás a falar com uma atitude muito forte, ou seja, tu acreditas no que dizes e transmites muito entusiasmo, ou seja, eu estou a adorar, podes continuar porque não estás a ser professor, tu estás a dar ferramentas muito práticas e, acima de tudo, que dá para ver que tu acreditas e pela tua experiência isto funciona. Então, diverte, porque estás a proporcionar conteúdo muito bom a todos nós, está bem? Obrigado pelos knockouts que estás a dar, meu. Continua. Vou a um terceiro e último, que é perceberem o seguinte: da mesma forma que nas redes sociais fala-se muito, não sei se vocês já tiveram informações onde se fala deste tema, mas tipicamente nas redes sociais procura-se projetar agendamentos, ou seja, não quer dizer que eu não possa fazer agora um post neste momento a dizer estou em live com o Pedro Ruivo. Posso fazer isso, mas o ideal é agendar a publicação. Para quê? Ou seja, eu tive um dia focado a fazer o design, ou a pensar o texto, ou pedir a alguém para fazê-lo, eu tive um dia focado nisso, mas depois estou focado no meu negócio, aquilo está a publicar. Eu vou dar um exemplo concreto. No princípio de julho, eu tenho as minhas publicações de agosto e setembro todas agendadas, de segunda a sábado, sai sempre uma por dia.
Mas esta lógica nas redes sociais tem que ser aplicada também à base de dados, neste caso, ao email marketing. Isto é, consigo pensar numa série de e-mails para um funil em específico para vender um produto, seja um produto de grande consumo, ou seja um produto B2B, deixar já alguns textos preparados. Exemplo, vou dar um exemplo muito concreto. Vou pegar outra vez na formação de vendas de Pedro Ruivo. Eu subscrevo ou peço-me um orçamento, nos termos e condições eu até receber e-mail marketing de sucesso em vendas, e então o que está combinado é isto. Quando a lead entra dentro do formulário, dali a 3 dias recebe um e-mail de boas-vindas à comunidade do sucesso em vendas, já estou a dar aqui dicas e ideias, no sentido de, a partir daquele momento, ele vai receber todas as sextas-feiras dicas sobre como é que pode potenciar mais vendas dentro da sua empresa. O que é que isto está? O Pedro vai escrever todas as sextas? Não. Já está preparado uma série de e-mails para essa sequência. Estão-me a fazer entender? Perfeitamente. Pronto. Tudo isto obriga depois a um acompanhamento que é para perceber se as pessoas estão a interagir, se não estão a interagir, se é preciso alterar alguma coisa, qual foi a taxa de abertura e a taxa de clique. Olha, o tempo está a voar e eu só quero fazer mais 2 questões que não gostava que isto passasse os 30 minutos. Frederico, mas pela tua experiência, partilha também quais são os principais erros ou oportunidades de evolução que tu encontras nas empresas por onde é que tens passado. Ou seja, partilha connosco, porque assim se calhar nós vamos nos rever em alguns e noutros podemos evitá-los. Mas genericamente falando, não é? Sim, vou usar o B2B, mas genericamente falando, seja, normalmente as empresas têm isto, mas cometem este erro, ou seja, tipo 3 erros, top 3 de erros mais frequentes. Olha, o top 3 de erros mais frequentes em estratégias digitais. Muito bem. Digital. Vamos então. Primeiro, eu diria, é tão simples, mas às vezes é isto, nós irmos à simplicidade e perceber que às vezes não é só preciso pensar, estratégias avançadas de marketing. Calma, amigos, vamos só, antes de começarmos a falar de inteligência artificial, ChatGPT, ou otimização da marca nos motores de pesquisa, que é uma área que é a minha prioridade enquanto trabalho, a primeira eu diria que é digitalização. Isto é, o que é que hoje nós temos como elementos físicos que conseguimos transportar para o digital? Falo, por exemplo, de operações online. Quais são as operações que hoje nós podemos ter na nossa oferta de produtos e serviços para tornar ao cliente esse conhecimento mais acessível e conveniente? Isso é muito importante. Refiro-me a coisas tão simples quanto os cartões de visita trocados em feiras ou em congressos, passar esses contactos para o CRM, para a base de dados, para o vosso sistema de email marketing. E ainda dentro da digitalização, e permite-me reforçar algo que também é importante para ti, ainda bem que o reforçaste, para ti no sentido para a nossa audiência, que é a automação de processos. O que é que eu posso automatizar hoje na minha empresa? O que é que hoje é rotineiro que eu posso aumentar a eficiência e reduzir com isso custos? Porque se estiver já automatizado, não preciso estar sempre a fazer o mesmo padrão. Pronto. Esse diria que é o erro número 1, que as pessoas pensam um pouco de forma geral, passar poucas coisas para o digital, já se está a ver mais. Boa, sem dúvida. E automatização de processos. Depois diria o seguinte. O segundo. Pronto. Mas o segundo, boa. O segundo, diria que é a experiência do cliente. Qual é a experiência personalizada, diferenciada que a minha empresa tem em comparação com outras? Reparem, se todos vendemos o mesmo, e permita-me outra vez ir ao mercado, que é um mercado, também é aquele que eu dou mais informação, por isso está mais na ponta da língua. O mercado imobiliário, que é, uma vez disseram-me, Frederico, então 6 mil consultores por ano, no final saem 5 mil. Reparem, se todos fizermos o mesmo, se todos vendemos casas, e trabalhamos nesse processo, como é que nós nos diferenciamos? Quais são os detalhes de personalização? Como é que fazemos uma melhoria do atendimento ao cliente? E isto leva-me para o terceiro e último, que é formação e desenvolvimento de equipas. Boa. Meus caros, e com isto vou-vos dar aqui uma coisa preciosa. Nós estamos a passar na era digital, toda a gente reconhece isso, num mundo cada vez mais acelerado. Pronto. O treinamento, a formação contínua, não só ajuda os funcionários, como ajuda-o também a sentirem-se realizados nas suas competências. Ouçam bem, na sexta-feira passada, quer dizer, isto agora depois é intemporal, esta live pode ser intemporal, mas em setembro de 2023, o governo lançou uma coisa chamada Cheque Formação Mais Digital. Ou seja, subsidia com 750 euros uma formação que vocês queiram fazer à vossa vontade com uma componente digital. Exclui reformados, desempregados e pessoas que estão a fazer estágio profissional. Mas não chorem, porque para este perfil de pessoas, desempregados, reformados ou pessoas em estágio profissional, existe o cheque formação. Portanto, uma coisa é o cheque formação digital, outra coisa é o cheque formação.
Mas o objetivo é o mesmo, que é capacitação. Ou seja, o Estado diz assim, sejam mais rápidos, acelerem a vossa aprendizagem, nós pagamos, financiamos para vocês aprenderem isto. Portanto, isto não é uma questão só de adaptação, é uma questão também de resiliência, ou seja, construir uma empresa resiliente para superar desafios com base tecnológica. Se pararem no tempo, pode ser problemático para o vosso futuro no negócio. Sem dúvida. Olha, Frederico, quero-te dar os parabéns. Foi um combate fantástico e vê-se pelo tempo que eu tive calado. Ou seja, tiveste aí a dar muito. Quero dar os parabéns pelo teu entusiasmo, pela parte prática que tu falas, não é? Mas Pedro, espera, tenho uma pergunta para ti. Vamos lá. Os 3 desafios que tu encontras, porque não trabalhamos todo o tipo de empresas, nem o tipo de serviço, mas para ti quais são esses 3 desafios que tu encontras com mais regularidade que poderiam elevar as empresas a um outro nível? Primeiro é CRM, estás a ver, eu concordo contigo, ou seja, mesmo antes de uma estratégia digital toda a gente tem, e pensando naquela perspectiva que eu adorei quando tu falaste do telefone, ou seja, se tu quiseres melhorar as tuas vendas ou melhorar os resultados da tua empresa, se não tiveres uma perfeita noção dos dados atuais, esquece, vais estar a esforçar com coisas externas dentro que tu já podias ter dentro de casa. Ou seja, essa digitalização que tu falas, a organização e a sistematização em sistemas informáticos, para mim isso é obrigatório. E com todo o respeito, já há muitas PMEs vencedoras, igualmente também 500 maiores que têm CRM, mas há muitas que ainda não têm. E igualmente também é o ter o CRM afinado para a realidade atual. Ou seja, da mesma forma como nós todas as semanas fazemos atualizações do software do nosso telefone, nós por vezes até instalamos o software do CRM, temos determinadas jornadas ou temos determinadas automações, mas hoje é o multicanal como tu falas, não é, Frederico? É o telefone, é o e-mail, é o chat. Ou seja, há tanta forma do cliente relacionar connosco e a informação não está num único sítio. Então primeiro, atualização, primeiro passo, introdução CRM, como eu costumo dizer que é, não conheço nenhuma empresa que tenha introduzido CRM e tenha baixado vendas. Olha, eu não conheço ninguém. Segundo, como tu dizes, Frederico, e concordo contigo, foi aquela palavra, é introduzir CRM, mas é formação. E a formação tem de ser contínua. E se for preciso também há auditorias contínuas ao nosso sistema de CRM, não é? Porque é como certificar uma empresa. Não vale a pena certificá-la só para estar certificada quando vai à auditoria por ano. Vale a pena ter um CRM para nós explorarmos ao máximo. É como ter um carro. Isso é fantástico. Depois, o segundo é, nós até temos um site. De vez em quando a gente vai lá. Ou seja, eu gostei muito daquela objetiva que tu disseste, o site é o sol da empresa. Ou seja, aquilo é teu, não é? As pessoas é que vão lá ter. Tudo o resto gravita à volta, redes sociais, ou seja, não tens tanto domínio, não é, Frederico? E a gente viu às vezes que perdes uma conta de Facebook, perdes uma conta de Instagram, tens um problema no teu LinkedIn e a tua base de dados está onde? Exatamente. E o site faz lembrar aquela coisa, com todo o respeito, é a fachada da nossa empresa. Ou seja, eu sei que hoje muitos clientes não vão à empresa, mas ao menos quando eles vão ao site tem que ter aquele momento, eu gostei muito da palavra que tu usaste aqui hoje, que é experiência do cliente. Ou seja, para mim, hoje nós vendemos para o mundo e a imagem do teu site, daí eu estar a também melhorar o meu para sair do dia 1 de janeiro, é como se chegasse uma fachada, não é? Se eu sou do tempo, não é, Frederico, que era importante ter um escritório no centro de Lisboa, ter ali na Avenida da Liberdade, agora ter uma empresa na Expo, ou então a Oeiras, não é? Esquece. Hoje tu podes ter a empresa em Vilar de Mouros, que até é cool. Mas a experiência do cliente, e como tu falas muito bem, entrar no site, as respostas rápidas, a possibilidade de falar com alguém, as automações, permite-me levar, não pensar na localização, mas pensar que aquela empresa, ela está ali. É como a Tesla, não é? Eu comprei um Tesla, saí num espaço físico, não sei onde é que é a fábrica, nunca vi, não falei com um vendedor. Mas experimentaste o carro antes? Não. Porque foi por correta total. Estás a ver? Então o segundo é isso, portanto, automatização total. Segundo, formação contínua. Formação contínua nos processos, porque a tecnologia não para, não é, Frederico? E é por isso que eu adoro te acompanhar a ti e outras pessoas desta área do marketing digital, porque vendas já vem dentro das cavernas, estás a ver? Marketing digital é algo que é recente e está permanentemente a ser atualizado. E eu acho que isto é um casamento muito feliz entre vocês, não é? Que ajudam-nos a chegar mais longe e de uma forma mais rápida, mas depois, é por isso que eu agora foco muito em venda complexa, onde é que vai ser preciso vendedor? Para quê? Para fazer vendas complexas? Ou então que entrarmos, como costumo dizer, brincadeira, para cliente chato, meu. Cliente chato precisa de vendedor. Cliente não é chato, faz direto na net. Certo. Então, esta é a segunda. E a terceira que eu encontro é aquela perspectiva de nós até temos... Eu pergunto sempre ao nosso cliente quais é que são as tuas referências.
E ele diz, minhas referências, ok, gosto do site da Tesla, gosto do site da Microsoft, Coca-Cola. Disse, ok, então, mas tu gostas porquê? A gente vai lá ver vídeo, ver artigos atualizados, vamos às redes sociais deles e vimos coisas fantásticas. Pá, e depois eu disse, ok, então e na tua empresa? Ou seja, então nós gostamos muito e sabemos o que é bom e o que é que funciona. Eu compreendo também que gostei muito daquele detalhe que tu falaste. Eu não preciso fazer como eles, mas posso fazer à minha escala, não é? Ou seja, ter um site com blogs desatualizados com notícias já lá vai. Ter uma rede social que já há mais de 6 meses não atualiza, eu só penso assim, bem, se calhar aconteceu alguma coisa com esta empresa que já não está no mercado. Já está morto, não é? Porque isto faz lembrar um cliente meu, e até partilho o nome, a Flamingo, uma empresa super digital no mercado. Ele trabalha no mercado do ouro e da prata, ou seja, ele trabalha com o mundo. No mercado, aparentemente, onde é que as ourivesarias em Portugal, pelo menos mais de 60%, ainda continuam a ser lideradas por pessoas muito experientes ao nível da idade. Ele digitalizou o negócio quase todo e isso é muito bom, porque ele acredita que isto vai passar por aí. Ou tu estás ou não estás, meu. E como tu falaste agora mesmo para fechar essa perspectiva de mas eu não tenho conhecimento, eu não sei. Mas já usaste o cheque de formação, não é? É isso, não é? Porque hoje todos nós, não é, Frederico, temos isto no bolso. Todos nós usamos. E todos nós também somos donos de uma empresa, ou somos responsáveis de uma equipa, ou fazemos parte de uma equipa, onde é que o nosso salário depende dos resultados que essa empresa tem. E todos temos de contribuir. Ou tu acrescentas ou não acrescentas. E se nós levarmos a nossa paixão, não é? Que para as nossas empresas, dos gostos e das marcas que nós acompanhamos, e é por isso que eu adoro, não é, trabalhar também com estas equipas jovens e combinado com a experiência sénior, porque os jovens não é TikTok, é vídeo, é WhatsApp, ou seja, é multicanal, é multi-experiência e quanto mais rápido a gente se atualizar, Frederico, a gente tem de lá estar, meu, porque a corrida já começou, meu. Agora, não é, Frederico? Agora é uma história em que altura é que tu entras ou em que altura é que tu queres trocar de sapatilhas. Estás a ver? Acho que isto é muito interessante, faz lembrar o atletismo. Não basta comprar um par de sapatilhas, elas têm de ser trocadas. É como o teu site, não é? Tem de ser atualizado, é como as auditorias ao site, é como a limpeza do teu base de dados, como tu falaste aqui hoje, é como as automações, é como a avaliação da minha jornada do cliente comigo versus a jornada que ele tem nos meus amigos, ou seja, nos meus concorrentes, nos meus parceiros de negócio. Tu deste aqui dicas fantásticas. Agora é preciso parar e fazer, não é, Frederico? E aquilo que eu costumo sugerir é definir uma prioridade. O que é prioritário para a empresa? Dentro daquilo que é hoje o métier da empresa, e não pensar assim, isto é muita coisa para fazer. Não, vamos escolher uma coisa e vamos melhorar essa coisa. Tenho um site, mas não sei como é que as pessoas chegam ao meu site. Ok, vamos pegar nisso e vamos ter esse conhecimento. Vamos instalar essa ferramenta, ou já tens ou não tens, vamos saber se tens. Pronto, e vamos fazendo pequenos incrementos. Não é? Até há um livro focado nisso, que é Os Hábitos Atómicos, pequenos incrementos, não é único, este já é o que tu propagou mais, mas pequenos incrementos para a pessoa depois dizer, realmente estou a sentir-me satisfeito. Não é? E não ser tanto a gratificação instantânea de coloquei um post no Instagram e bom, mas isto trouxe resultado em termos de final do mês, não é? É verdade, é verdade. Então, olha, Frederico, não resisto, quero-te convidar, tu aqui a convidares as pessoas a subscrever a tua newsletter, onde é que podem te encontrar, porque obrigado. Muito bom. Frederico, também partilha connosco aqui aquele lado B, ou seja, eu adoro estar sentado numa cadeira a ler aquela newsletter. Então, quantas horas por trás daquilo? Então, todas as sextas-feiras eu produzo esse conteúdo gratuito, está para sair hoje, um bocadinho atrasado hoje, mas chamado Digital Sprint, pronto. E basicamente eu pego em 2, 3 temas que aprofundo um pouco mais, por exemplo, na última falei sobre algo que vai transformar a internet nos próximos meses, chamado Digital Markets Act. Para a maioria das pessoas é pouco relevante, mas de uma forma muito simples, toda a gente percebe que é o Instagram criou o Threads para competir com o Twitter, mas os dados do Instagram para se inscrever no Threads era clicar num botão. A União Europeia diz assim, amigos, separem os utilizadores, separem essas bases de dados. Não queremos isso tudo junto. E isto vai mudar radicalmente a forma como os negócios e os monopólios trabalham, porque obriga-os a ser muito mais ferozes na captação de contacto, porque repara, no fundo vão ter bases de dados em duplicado se pensarmos como grupo. Bom, já estou a aprofundar, mas pensarmos como empresa passa a ser duplicado. Mas pronto. E depois falo sobre as novidades, o que é que saiu novo do Facebook, o que é que saiu novo no Instagram, o que é que está... Ou seja, para quê? Para que o cliente que gosta de estar atualizado sobre o que de melhor acontece na área dos negócios, tecnologia e marketing, seja o primeiro a implementar, ou pelo menos tenha conhecimento disso. Bom, é assim, isto já teve várias fases, Pedro. Teve a fase em que eu perdia a cabeça porque demorava 4 a 5 horas,
e agora para uma fase mais reduzida, onde fui encolhendo a newsletter e fui também sintetizando, onde eu procuro não demorar mais do que 2 horas. Mas acredito, todas as quintas-feiras, quando eu escrevo, eu sinto uma frustração interna dentro de mim de pensar assim: eu não quero falhar com os 5 mil inscritos que subscrevem aquela base de dados e todas as semanas se inscrevem mais, mas preciso também de fazer outras coisas. Mas aquilo dá muito prazer. Porquê? Porque é também uma forma de eu me manter atualizado. Ou seja, newsletter, artigos de blog, vídeos, ainda ontem lancei um vídeo no YouTube sobre o Cheque Formação, curiosamente, são formas de também ganhar confiança das pessoas que não me conhecem. E ao mesmo tempo, tal como falámos no princípio deste nosso webinar, poder segmentar quem são as pessoas verdadeiramente interessadas em determinados tópicos. Porquê? Porque quando a pessoa abre a newsletter, ela clica, ela abre, e eu vejo assim, o Pedro Ruivo está interessado no meu novo programa de formação Marketing Sprint. Deixa-me cá dizer que a equipa dele pode participar. Até isto, ou seja, usar as ferramentas digitais não só porque sim, mas porque existe um objetivo de segmentação, potenciar o negócio, levar a algo a bom porto que seja os vossos objetivos de notoriedade, porque há empresas que não é negócio, é do lado do Estado. Notoriedade para projetarem um determinado propósito. Boa. Frederico, e tudo podemos ir aonde? fredericocarvalho.pt, como te gosto, ou então, em alternativa, poderão também ir a digitalsprint.pt. Digitalsprint.pt. Depois eu vou pedir à Andreia, que é um anjo da guarda, super Andreia, ele vai colocar aqui nos comentários. Obrigado. Frederico, obrigado. Foi muito louco, pá, muito prático, muita energia e, acima de tudo, muito bom conhecimento partilhado, está bem? E vou só repetir aquela frase que tu disseste. Vamos convidar toda a gente aí desse lado da câmara só escolher uma coisa para fazer, não é? Só qual é um resultado que gostaria de melhorar, não é? Só uma coisa, para depois se ir automotivando numa sucessão de resultados. É isso, não é? É isso. Boa. Então, olha, grande abraço, Frederico, obrigado a todos vocês que estão aí desse lado. Voltamos para a semana. Há uma mensagem final, quer passar a voz a ti? Uma mensagem final de agradecimento. Sigam os conteúdos do Pedro Ruivo, que também gosto imenso. O livro dele é fantástico, já o li também. Em alternativa, tem também marketing digital para a empresa, para casar vendas com marketing. E, de resto, vemos nos espaços da internet. Sem dúvida. Abraço, obrigado e parabéns pelo sim, está bem? Eu vou-te mandar para o correio, está bem? Estás a recebê-lo aí digitalmente, está bem? Mas ele é teu. Tu ganhaste o combate. Valeu. Grande abraço, Frederico. Tchau. Um abraço. Obrigado.